E aí, galerinha, prontos para mais um dia de aula? Hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre matemática, agora. Vamos continuar falando sobre medidas. Lembre que na aula passada nós falamos um pouquinho sobre medidas, de volume, e hoje nós vamos falar de medidas de capacidade, tá bom? Quero que você pegue o seu texto e aí você vai acompanhar comigo a leitura e a explicação. Tentar ser bem explicativa, devagar, para você poder entender esse conteúdo, tá bom? Quando a gente fala de medidas de capacidade, nós falamos sobre litro, nós falamos sobre quantidade de volume, mas no litro. Então, nós podemos ter como exemplo água, leite. Imagina esses recipientes. Tem esse leite de caixinha que a mamãe compra, o papai, Água, leite, refrigerante, café. Pode ser alguns produtos de detergente, amaciante. Esses produtos, o recipiente é em litro. Então, litro é a medida de capacidade. É isso que nós vamos estudar hoje. A quantidade, aí acompanha comigo aí no texto. A quantidade de líquido que cabe no recipiente é chamado de capacidade. A unidade padrão para medir a capacidade é litro e o símbolo é um L, só que em L maiúsculo. Para medir grandes quantidades de líquidos, usamos unidades de medida maiores que litros, os múltiplos do litro. Vamos falar um pouco sobre múltiplos do litro. Aí na tabela, vocês vão ver o título múltiplos do litro e logo abaixo o significado de cada um. E ao lado, no quadrinho, vocês vão ver a medida de cada um, quanto que cada um vale. Então, acompanha aí. Decalitro, que mede 10 litros, O símbolo dele é DAL, tá? Hectolitro, 100 litros. E quilolitro, 1000 litros. Isso daí que a gente vai estar, para vocês poderem entender. Do outro lado no quadro, fala sempre quantas vezes maior que ele é. Então, o decalitro, é 10 vezes maior que o litro. Hectolitro é 100 vezes maior que o litro. E o 1000 litros e quilolitro 1000 vezes maior que o litro. Lembra que a gente falou na aula passada, nas medidas dos irmãos mais velhos, irmãos mais novos? Esses que eu acabei de falar são os mais velhos, então são os maiores. Agora, para medir pequenas quantidades de litros ou gases, usamos unidades de medidas menores que o litro, os submúltiplos do litro. Os submúltiplos do litro temos os nomes decilitro, que é 10 vezes menor que o litro, centilitro, 100 vezes menor que o litro, e mililitro, 1000 vezes menor que o litro. Desses todos aqui, os mais conhecidos nós chamamos de litro e mililitro. Nós falamos litro, ninguém fala quilolitro, Todo mundo fala litro. Eu quero 1 litro de refrigerante, 1 litro de suco, mililitro, ninguém fala mililitro, você fala ml, 600 ml. Então, só para você poder um pouquinho se localizar aí no assunto capacidade, medida de capacidade. E aí no quadro abaixo, observe esse quadro aí. Esse quadro é muito importante, porque cada quadro ele tem as medidas, os maiores e os menores, múltiplos e submúltiplos. Lembrando que a medida fundamental da medida de capacidade, a unidade fundamental é o litro, tá bom? Então, todas as palavrinhas têm o litro. Diferente de medidas de volume, é a sigla, tá bom? A ideia de transformação, vocês vão ver mais à frente, que é muito parecido. Só muda a quantidade, muda a medida de cada uma. Agora, vocês vão observar, tem o quilolitro, hectolitro, tá vendo? E abaixo tem o símbolo de cada um e quanto cada um vale. E ele fala o seguinte, cada unidade de medida de capacidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. As unidades variam de 10 em 10, então agora é de 10 em 10.
Então, vamos para a leitura e representação para você poder entender. Observe aí esse número que está abaixo. Tem um quadro, tá vendo? Acompanha, é importante você acompanhar aí na sua folhinha, tá? No resumo, para você não se perder no que eu tô falando. Então, sempre que eu estiver explicando, acompanha aí. Temos o múltiplos e submúltiplos. Então, acompanha o número. Nós temos aí 3,35 e ele na tabela. Lembra que eu falei também na aula passada? Sempre o símbolo que tiver na frente, então, o símbolo que está aí na frente é DAL, que é o decalitro. O número que está antes da vírgula, o nome dele é esse símbolo que está aí. Então, nós temos 2, o quê? Decalitro. Antes da vírgula, independente da quantidade. Aqui no caso só tenho 2. Então, 2 na tabela ficou no DAL, decalitro. E o restante dos números você separa nas unidades que vem logo depois. Isso aqui é a representação na tabela. Como que a gente faz a leitura dela? Lê comigo aí na frente. 2 decalitros e 35 decilitros. O número abaixo é parecido, só que muda a unidade. 6, e qual é o símbolo que está na frente? HL, que significa hectolitro. 6 hectolitro, então acompanhe na tabela. O 6 está no hectolitro, e aí ele separa mais na frente. 6 hectolitro, e aí você continua lendo. 4 no DAL, tá vendo? Decalitro, e o L no litro. Como que nós lemos? 6 hectolitro e 47 litros. É importante destacar que você vai ler junto os dois últimos, os números que vêm depois da vírgula. E claro, a leitura ela vai sempre parar onde o número estiver. Então, por exemplo, o 6 está no hectolitro, então você vai falar hectolitro. O número 47, o último número que é o 7, parou em qual unidade? Do litro, então ele fica sendo litro. Você lê 47 litros. O 5,26. Aí nós temos os 5 litros, tá vendo? O litro vem logo depois. E aí o número parou onde? No centilitro. Então aí 5 litros e 26 centilitros. O último número tem vários zeros na frente. Aí você pode pensar assim, mas esses zeros aí, à esquerda, ele não tem valor. Sim, mas ele ocupa uma unidade, isso é importante. Então, o zero antes da vírgula, ele ficou no litro, porque o símbolo dele é o que está lá. E aí você distribui os números na tabela e o último número ficou no ml, que é mililitro. Então, você só vai ler o número que está na tabela. 4 mililitros, ok? Beleza? Então, só para fechar essa parte, primeiro a gente lê a parte inteira, que é o que está antes da vírgula, né? É acompanhada com a unidade, que é aquele símbolo que está no final. E a parte decimal acompanhada da denominação da última ordem. Então, traduzindo o que eu falei, primeiro você lê o que está antes da vírgula, com a unidade, o símbolo, né, que está lá no finalzinho, e o restante do número onde ele para na tabela. Nada como uma prática, tá bom? Para você poder entender.